Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Veja bem, existe uma questão condicional aqui. Existe a questão ouvir e praticar. Porque nós temos muitos ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes, vamos ser sinceros, são poucos. Quando nós olhamos para essa questão de praticar a palavra de Deus, nós olhamos para essa questão praticar a palavra de Deus, nós podemos observar que a questão as pessoas elas ouvem a palavra, acham bonito, elas até aceitam. Já viu? Você vai pregar a palavra para alguém, vai falar da palavra do Senhor Jesus para alguém, a pessoa diz, muito boa esta palavra, bonita, uma palavra interessante e tal, mas na hora de praticar, eles esquecem. O Senhor está dizendo, aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, o ato principal é praticar. O salmista Davi, no Salmo 119, ele diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, se ele escondeu, ele está dizendo, eu vou praticá-la. Então, quando nós olhamos para esse contexto, o primeiro alicerce é esse, é o alicerce da rocha. Quando nós olhamos o próprio Senhor Jesus falando, ele diz, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante a um homem que edificou sua casa na rocha. E o interessante é que ele disse, veio a chuva, assoprou os ventos, veio a tempestade, veio os rios, transbordaram e bateram contra a casa. Mas a casa não caiu, porque ela estava firmada na rocha. O que eu vejo de importante nisso aqui, de mais importante ainda, porque toda a palavra de Deus é importante, é o seguinte, a própria palavra de Deus diz que a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina, que esta pedra é Jesus. Então, algumas pessoas pregam, ou algumas pessoas até usam aquele texto onde Jesus tem um diálogo com Pedro, e fala, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, o diálogo ali é muito profundo, porque quando Jesus fala com Pedro, o nome Pedro no original Petros, quer dizer fagulha de pedra. Mas Jesus não disse que que ia edificar a igreja sobre fagulha de pedras. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, sobre esta rocha, que é Ele próprio. E as portas do inferno não prevalecerão. Então a igreja está edificada em Jesus. Muito bem. Então o próprio Jesus está dizendo, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, que é Ele, vem os ventos, vem a tempestade, os rios transbordam e batem contra aquela casa, mas ela não caiu. Percebe-se bem que a casa manteve-se firme. Em contrapartida, o próprio Senhor diz de um outro, aquele que ouve as minhas palavras e não faz uso dela, não pratica ela, não leva ela consigo, ele parece um homem que edificou sua casa na areia. Aí veio o vento, soprou, veio a tempestade, os rios transbordaram, quando bateu na casa, a casa caiu. Automaticamente isso que acontece. A gente vê muitas catástrofes acontecendo aí em alguns setores aí, em algumas cidades grandes, quando esbarrancam, né, os montes, aqueles barracos que estão ali são todos levados pelaquela lama, morre várias pessoas e vira aquela bagunça terrível. Por quê? Porque edificaram a casa sobre um barro, sobre um lugar sem firmeza. Então o próprio Senhor Jesus, voltando aqui ao contexto, ele está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a uma pessoa que edificou a casa na areia. Agora, eu pergunto a você, e não precisa me responder, haja em vista que estou longe de você e não tem como eu te ouvir. Mas eu vou fazer a pergunta a você. Você quer ser quem? Esse dessa primeira casa que está na rocha ou da segunda casa? Porque tem muita gente usando a expressão assim, é muita coisa para guardar. Não, é muita coisa, eu acredito. Mas ninguém faz uma mala, guarda as roupas em uma mala de uma vez só, pega aquele monte de roupa e dentro da mala e fecha. Como você faz?
quando vai viajar? Você não dobra a roupa e guarda de uma por uma? No final da história, a mala tem tanta roupa que você nem vai usar na viagem e volta até com algumas roupas que nem usou. E detalhe, quando você vai sair, a mala cabe muita roupa. Quando você vai voltar, sobra roupa que não coube dentro da mala porque você não organizou direito na volta. Então, Jesus está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Aí muitas vezes a gente olha para alguém e diz, mas fulano de tal, olha lá, é conhecedor da palavra e anda desse jeito, e faz isso, ou fala aquilo, ou faz isso, aquilo, outro. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa bem clara. Jesus, uma certa feita, dando uma lição ao discípulo e ao público, Jesus falou assim, olha, pelo fruto se conhece a árvore. Ninguém é enganado, meu irmão. Ninguém é enganado. Todos nós sabemos, pelo fruto se conhece a árvore. Pode alguém dizer que é evangélico, pode alguém dizer que é cristão, mas se ele não tem uma atitude, não tem fruto, ele só está falando. Qualquer pessoa pode falar. Eu posso dizer que sou primo do governador, sem eu ser, eu não sou primo dele. Eu posso dizer que sou parente próximo ou amigo próximo da Dilma Rousseff, mas eu nem a conheço de perto. Então, falar é uma coisa, ser é outra coisa bem diferente. Então Jesus diz, pelo fruto se conhece a árvore. Você chega num pé de árvore e vê um monte de manga bonita, madurinha. Que árvore é aquela? É uma mangueira, não tem como. Você chega em um vinhateiro, você vai procurar o que num vinhateiro? Ali é um vinhateiro ali, vamos lá, vamos. O que você vai procurar lá? Vou procurar um abacaxi no vinhateiro. Lógico que você não vai encontrar. Então Jesus diz, pelo fruto se conhece a árvore. Quando você olha para uma pessoa que realmente está seguindo o Evangelho de Deus, que está mesmo em Jesus, pelo fruto dele ele já se identifica que está na rocha. Então Jesus está dizendo, aquele que edifica sobre a rocha que é ele. Aquele que ouve as palavras dele pratica. Mas o que ouve e não pratica, edifica sobre a areia. Agora aqui vem um detalhe interessante. O vento, a tempestade, os problemas da vida, ela sopra sobre todos. Olha, se o problema viesse a soprar só sobre o que não é fiel a Deus, então todo mundo ia querer ser fiel a Deus. Mas na verdade, o problema sopra sobre todos. Quem é fiel, quem não é fiel. Quem está com Deus, quem não está com Deus. Quem serve a Deus, quem não serve a Deus. O problema vem para todos. Pastor, mas se o problema vem para todos, qual a diferença de servir a Deus ou não servir? Eu te explico. É que aquele que não serve a Deus, quando o problema vem, ele larga a família. Quando o problema vem, ele larga o serviço. Quando o problema vem, ele some no mapa. Quando o problema vem, ele dá um tiro no ouvido. Quando o problema vem, ele se enforca. Quando o problema vem, ele toma veneno. E então a diferença está nisso aí. Quando o problema vem para aquele que está firmado na rocha, ele não para, ele não cai, ele não cessa, ele continua de cabeça erguida. Quando você olha para um texto que a Bíblia diz em Salmos sobre a palmeira, diz que a palmeira, o vento sopra sobre ela e ela balança. Em algumas vezes ela enverga tanto que as folhagens chegam até balançar e mexer com a areia lá na frente. Mas quando o vento passa, a palmeira se levanta e continua balançando as suas lindas folhas e mostrando que ela conta vitória. Então Jesus está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Pode ter certeza, meu irmão, se tu é praticante da palavra, eu não sei qual o seu credo religioso, mas se é praticante da palavra, pode ter certeza, o vento vai soprar, mas tu não cai. Pode ter certeza, os problemas vêm, mas tu não vai ceder. Pode ter certeza, as lutas vão vir, mas tu não vai parar. Porque quem está firmado na rocha não desiste nunca. Agora, quem está na areia, a queda é grande. Eu tenho certeza que esta palavra é uma palavra simples, bem objetiva. Eu quero deixar ela ao seu coração, porque esta palavra vem de Deus para você. Lembre-se. Aí você pergunta assim, pastor, por que tanta luta, tanto problema? A gente pensa em desistir, eu penso em abandonar o meu lar. Abandonar o lar não vai resolver, porque amanhã ou depois você vai ter que conquistar outro lar. E aí vai começar tudo do zero de novo. Abandonar o emprego não vai resolver, porque amanhã ou depois você vai ter que trabalhar de novo e vai ter que conseguir ganhar o dinheiro para comer o pão
né? Então, o que é a realidade de tudo isso? É estar firmado na rocha. Quem está firmado na rocha, ele não cai. Ainda que o problema venha, ele não cai, porque ele ouve a palavra e as pratica. E o mais importante, não é ser ouvinte, é ser praticante da palavra. Em João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, Jesus escreve ali nos versos 13, 14 e 15, ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, se guardar os meus mandamentos. Então, eu quero ser amigo de Jesus, eu sei qual é o meio de aproximar de uma pessoa para ser amiga dela, é o que eu vou fazer. Então está aí o ensinamento. Eu quero deixar bem claro, já estou encerrando esta minha participação, esses 15 minutos de palavra, para nós orarmos. Eu quero dizer para você, olha, seja não só ouvinte, mas praticante. Deixa de olhar para a vida daqueles que não querem compromisso. Deixe de olhar para a vida daqueles que não querem praticar. O Senhor, a palavra do Senhor diz que eis que o olhar do Senhor está sobre a terra, procurando os fiéis. Se Deus está procurando os fiéis, irmão, é porque está difícil, viu? Então eu quero te dizer, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, mas sempre existirá os fiéis na terra. Ainda que alguns desistam, Deus levanta outros, mas os fiéis sempre vão existir na face da terra. Então eu deixo aqui para o seu coração, você quer estar firme? Quer vencer a luta, quer vencer os problemas, então edifique a sua casa na rocha que é Cristo, através da sua palavra. Seja não só ouvinte da palavra, mas seja praticante. O meu irmão aqui do lado não pratica, problema dele, eu vou praticar. O meu irmão na igreja não pratica, problema dele, eu vou praticar. O meu vizinho não pratica a palavra, problema dele, eu vou praticar a palavra, eu vou fazer uso da palavra, porque o compromisso com Deus, ele é individual. Amém? Que Deus em Cristo abençoe, e eu espero que você esteja nessa primeira parte, edificando a sua casa sobre a rocha que é Cristo, ouvindo a palavra e praticando.